A prisão do Bolsonaro, ela é tão ilegal, que um conselheiro dos direitos humanos pediu para fazer uma visita lá dentro da prisão, porque ele reconhece, ele acha que há violação dos direitos humanos na prisão do Bolsonaro. Mas aqui é a República das Bananas, você não sabe o que aconteceu com esse conselheiro dos direitos humanos quando ele disse que queria visitar o Bolsonaro para saber se o Moraes está perseguindo ele e violando os direitos humanos do Bolsonaro. Eu vou contar para você, calma que eu vou te mostrar, e se você achava que o Brasil não pode ser uma democracia levada a sério, hoje eu te provo. Mas hoje eu te provo com toda a categoria. Outra coisa que a gente vai fazer é continuar falando sobre a repercussão do caso Alexandre de Moraes e Banco Master. Afinal, se você parar para pensar, bateram tanto no Bolsonaro durante tanto tempo, então nada mais justo que aproveitar agora os repórteres batendo no Alexandre de Moraes um pouquinho, para ele sentir o gosto de como que isso funciona, né? Pode ter certeza que pegou ele de surpresa. Ele nunca imaginou na vida dele que algum dia algum jornal ia ter coragem de falar mal dele. Pois é, como as coisas mudam na política, né? Então vamos entender tudo isso. Estamos aqui de viagem de novo, trazendo conteúdo para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo. Hoje, dia 24 de dezembro, estou aqui trazendo conteúdo para vocês e que o seu dia seja muito abençoado mesmo. Muitas pessoas perguntam, né, por que mesmo no dia de Natal, sábado, domingo, a gente continua trazendo conteúdo. Muita gente já me falou o seguinte: Sandro, eu não tenho família, às vezes eu fico sozinho no Natal e você é uma das minhas companhias, então estou passando aqui para fazer a nossa visita de Natal e te contar um pouquinho da fofoca da política, porque isso aqui virou uma fofoca, né? Mas vamos entender o que está acontecendo, bora comigo, vamos começar de matéria. E hoje eu não vou deixar o celular cair, prometo, tá? Vamos lá. O conselheiro dos direitos humanos pede para visitar a cela de Bolsonaro. O Adolfo Rocha, conselheiro dos direitos humanos lá do Distrito Federal, solicitou a visita sob o argumento de suspeita de violação dos direitos humanos. Com toda a razão e com toda a justificativa. Não sei se você lembra, o Pedro Baca Villarreal, que era o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OEA, ele esteve no Brasil, teve várias reuniões, várias denúncias, mas muitas mesmo, denúncias de violações de direitos humanos em relação aos presos do 8 de janeiro, não tiveram ampla defesa, não tiveram contraditório, o Clezão morreu na cadeia com um pedido da PGR para soltura dele, porque realmente ele tinha graves problemas de saúde, a PGR reconheceu, mesmo assim o Alexandre de Moraes demorou, não deu, o Clezão estava sob a tutela do Estado e mesmo assim ele morreu na cadeia. E aí o Pedro Baca Villarreal, depois de muita pressão internacional, veio ao Brasil. Aqui no Brasil ele fiscalizou, só que ele é um esquerdista e travou, sentou em cima do relatório e não soltou o relatório até hoje, né? Já tem quase um ano que ele apareceu aqui no Brasil e nada de relatório. Aí o Adolfo Rocha resolveu falar, quer saber? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos não deu relatório, eu tenho por obrigação, cumprindo o meu papel, vou dar o relatório, vou fazer isso. Então o que aconteceu? Ele simplesmente fez um pedido para poder fiscalizar. Pediu para quem? Justamente para o próprio Alexandre de Moraes. E é lógico que o Brasil, como uma democracia justa, acatou o pedido, comparou realmente e liberou para ele fazer a fiscalização para ver se o Bolsonaro está tendo os direitos humanos violados. Não é? Não, lógico que não. O Brasil não é um país que dá para ser levado a sério. O cara que incomoda o sistema, ele vai ser perseguido, ele vai ser caçado. O cara que fica fazendo vídeo pra internet, o conselheiro de direitos humanos que quer aplicar os direitos humanos, se for a favor de um bolsonarista, ele vai se lascar. E olha só o que aconteceu com Adolfo. O integrante do Conselho Distrital de Promoção dos Direitos Humanos do Distrito Federal, o Adolfo Moisés Vieira da Rocha, pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para visitar a carceragem da Polícia Federal, em Brasília.
onde Jair Bolsonaro está preso. O conselheiro afirma que a vistoria seria realizada por iniciativa própria, sob o argumento de suspeita de violação de direitos humanos. Ele mesmo disse que faria solicitação porque suspeita, né, que tem violação de direitos humanos. E aí, voa lá, Brasil sendo Brasil. A GDF, né, o governo do Distrito Federal, suspendeu o conselheiro que pediu para visitar a cela de Bolsonaro. O Adolfo Rocha não comunicou a ação à presidência do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, que teria causado aprovação, né, desaprovação do colegiado. Com 13 ainda é um número sugestivo pra caramba, né? Com 13 votos favoráveis, o Conselho Distrital de Promoção da Defesa dos Direitos Humanos do governo do Distrito Federal, que é do Ibanez, que é amigo do Bolsonaro, né, decidiu suspender Adolfo Moisés Vieira da Rocha da função de conselheiro. Então é simples. O cara disse que tem suspeita de violação de direitos humanos no caso Bolsonaro. O cara é suspenso no outro dia. É Brasil, né? É Brasil. Então você já entendeu que direitos humanos, para humanos direito, é uma mera ilusão, né? Direitos humanos se tornou o direito dos manos, tá? Aí sim a gente pode falar em direitos humanos. Fora disso, persegue, caça, vai atrás, que os direitos humanos não estão nem aí se for um cara de camisa verde e amarela, que é o alvo da vez, né? É o Brasil que é uma verdadeira vergonha. E por falar em vergonha, dá uma olhada. O Garnier, Almir Garnier, é um soldado, é um general condecorado por serviços prestados ao Brasil. E o cara simplesmente se tornou, né, um alvo do Alexandre de Moraes. Foi condenado a 26 anos de prisão. 26 anos de prisão por... Pois é, pessoal, o general Garnier já foi condecorado e está preso. O ministro Alexandre de Moraes agora autorizou o trabalho interno, leitura para remissão da pena e curso de EAD a Almir Garnier. O que é remissão de pena? A remissão de pena é um benefício, né, que o preso tem quando ele lê livros, quando ele presta serviços, quando ele estuda para ressocializar. A cada 3 dias que ele trabalha ou estuda, ele diminui um dia da pena. Então, assim, vai sair quase um Einstein de lá de dentro, porque o Moraes condenou ele a 26 anos de prisão. Então, para que ele possa sair, né, vai ter que ler muito, vai ter que estudar muito, vai ter que sair de lá quase um Einstein, né, porque é absurda essa situação. Vamos lá. O condenado pelo STF, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, exerça trabalho interno, tenha acesso a obras literárias para fins de remissão de pena e possa se matricular em cursos de nível superior ou profissionalizante, inclusive na modalidade de ensino EAD, ou seja, para fazer a sua remissão de pena, reduzindo assim a pena da condenação do golpe Tabajara, né? Golpe esse que não convenceu muita gente, né? Não convenceu muito, aí não. Vamos lá, dando continuidade, próxima matéria agora para vocês. Vamos falar sobre... Aí, pessoal, agora apareceu, a internet deu uma falhada aqui, ó. Moraes veta acompanhantes em cirurgia de Bolsonaro e a Polícia Federal vai fazer vigilância 24 horas. O que aconteceu? Hoje o Bolsonaro foi internado para que a cirurgia aconteça amanhã. Todo mundo está falando que a cirurgia do Bolsonaro é só para desviar o foco, para ninguém ficar falando do caso Banco Master. A prisão do Bolsonaro foi para desviar o foco. O que aconteceu? O caso Banco Master, quando aconteceu, deu uma repercussão gigante. Todo mundo só falava do Banco Master. Um dia depois, do nada, porque o Flávio Bolsonaro pediu oração e vigília em favor do pai, o Alexandre de Moraes soltou a prisão do Bolsonaro. Para quê? Para desviar o foco, para ninguém falar do Banco Master e falar da prisão do Bolsonaro. E assim foi. Foram dias, mais de 10 dias, só falando da prisão do Bolsonaro. Foi petista comemorando, foi o diabo a quatro, né? Só que ele achou que com isso ia abafar o caso.
O problema é que a Malu Gaspar, do Globo, jornalista, descobriu que o ministro Alexandre de Moraes atuou junto ao Banco Central e depois também descobriu que tinha um contrato da esposa, contrato milionário, e isso levantou toda a suspeita em cima do Alexandre de Moraes e a bomba retornou para o colo do Alexandre de Moraes agora. E aí, tem quem diga que o ministro Alexandre de Moraes determinou as datas da cirurgia do Bolsonaro, porque é uma cirurgia necessária, mas não é uma cirurgia de urgência para agora, poderia esperar um pouco mais, mas que ele marcou bem na véspera de Natal para todo mundo começar a falar da cirurgia e parar de falar do caso Banco Master. E aí também ele autorizou a Michelle como acompanhante, mas nenhum dos filhos poderão acompanhar o Bolsonaro durante esse período de cirurgia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vetou nesta terça-feira que acompanhantes fiquem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, além da mulher, Michelle Bolsonaro. Portanto, os filhos, o senador Flávio e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, só podem visitar com prévia autorização judicial. Na decisão, ele disse, abre aspas, autorizo a presença da esposa do custodiado, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, como acompanhante durante toda a sua internação, observadas as regras do hospital. As demais visitas somente poderão ocorrer com prévia autorização judicial, fecha aspas. O ex-presidente ficará internado no DF-Star, hospital em Brasília, a partir de quarta-feira, dia 24 de dezembro. A cirurgia no abdômen está marcada para o dia seguinte, quinta-feira, em pleno dia de Natal. Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República também se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico. Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro, após queimar a tornozeleira eletrônica que usava em prisão domiciliar. Moraes autorizou a cirurgia após a Polícia Federal realizar perícia em Bolsonaro e identificar 2 hérnias inguinais. Segundo o laudo do Instituto Nacional de Criminalística da PF, a piora do quadro pode estar relacionada ao aumento da pressão abdominal, associada a episódios de soluços persistentes e tosse crônica relatados por Bolsonaro. Exames realizados em agosto não indicavam a presença das hérnias, que passaram a ser identificadas clinicamente em novembro e confirmadas por imagem em dezembro. Nesta terça-feira, a defesa do ex-presidente indicou as datas após Bolsonaro cancelar a entrevista que concederia ao Metrópolis por motivos de saúde. Além disso, Moraes determinou que a Polícia Federal mantenha vigilância e segurança ininterruptas durante a internação. Segundo o despacho, caberá à Polícia Federal providenciar a segurança completa do custodiado e das instalações hospitalares, mantendo equipes de prontidão dentro e fora do hospital pelo tempo que considerar necessário. O texto também impõe restrições rigorosas ao ambiente hospitalar, como a proibição da entrada de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos no quarto, exceto equipamentos médicos, devendo a PF assegurar o cumprimento da medida. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, no processo relacionado à trama golpista. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Você viu que o Bolsonaro tem um sistema de segurança contra ele muito mais grave do que muito traficante internacional, do que muita gente, né, amplamente procurado, criminosos absurdamente perigosos, né? Agora, vamos fazer fofoca? É fofoca, não é nada oficial. Tá rolando aí em alguns perfis do TikTok afora um discurso de que a morte do Bolsonaro viria muito a calhar para o Alexandre de Moraes agora nessa cirurgia. Que se o Bolsonaro morresse nessa cirurgia, todo mundo ia parar de falar do Banco Master e o foco ia ser total na morte do Bolsonaro, uma comoção nacional, e que a culpa não seria do Moraes, porque foi em cirurgia. E aí tem muita gente falando que o Bolsonaro tem que ter uma atenção redobrada. Inclusive, isso é fofoca de TikTok, tá? Inclusive teria parlamentar que ia pedir pro Moraes
para poder acompanhar, né, a cirurgia, para ver se nada aconteceria com o Bolsonaro, se não teria nenhuma falha médica, entendeu? Então, isso é fofoca de bastidor, tá? Que a morte do Bolsonaro agora seria um presente para o Alexandre de Moraes, tá? Então, é o que tá rolando nos bastidores do TikTok afora aí, tá bom? Mas vamos lá, dando continuidade. Tem um detalhe ainda que chamou muita atenção. Por quê? A própria Globo News fala em reabilitação eleitoral de Bolsonaro para as eleições de 2026, com tudo isso que está acontecendo, com a movimentação política. Dá uma olhada no que a Andréia Sadi falou lá durante um comentário na Globo News, né? Dá uma olhada aí. A gente trouxe aqui várias vezes o Trump. Nunca... Ele ia perdoar. Costumo dizer que ele não comete estelionato eleitoral. Ele disse na campanha que se ele fosse eleito, acho que um dos primeiros atos, até foi, não foi? Acho que ele tinha até o pessoal do 6 de janeiro. 6 de janeiro lá. Saiu perdoando todo mundo. E indulto aqui, para além desse que estamos discutindo, vai estar na pauta da eleição de 26, na seara dos candidatos de direita. Ah, sim. Se não for Flávio Bolsonaro, se Flávio Bolsonaro levar a candidatura até o fim e for eleito, não preciso nem falar, né? Acho que nem precisa. Vou poupar o assinante do que vai acontecer. Mas no caso de ser outro candidato desse campo político, também esse assunto vai estar na mesa. Isso. Porque como não tem anistia, não tem... Isso o que eles não topam discutir é reabilitar Bolsonaro para a eleição. Não topam hoje. Também é importante colocar, porque na política a gente cada hora está de um jeito, é como a nuvem, como se diz. A própria Andréia Sadi disse aqui, eles não topam reabilitar o Bolsonaro para a política, para as eleições. Mas há quem diga que até há uma pressão norte-americana que faz parte do acordo, né? E que a fritura do Moraes faz parte do acordo do Lula com o Trump, de que logo depois de findado o período eleitoral, o Bolsonaro seria liberado, ou seja, só ia esperar passar a eleição, passou a eleição, eles iam liberar o Bolsonaro, liberar a anistia e liberar, né, a vida política, a reabilitação do Bolsonaro para a política logo em 2026, para que ele já pudesse participar, né, das campanhas já em 2028, sei lá, para prefeito, alguma coisa assim, tá? Mas o Brasil, cara, o Brasil é uma caixinha de surpresa, não dá para você saber o que vai acontecer aqui, tá? Não dá para você ter uma previsão, porque no mesmo dia o cara que estava preso, que o próprio STF mandou para cadeia, volta e vira presidente. É o caso do Lula. O presidente, que era a época, agora está na cadeia. Daqui a pouco o Bolsonaro sai de novo e vira... Então assim, Brasil é loucura, meu irmão. Brasil é doideira, tá? Isso é o puro suco de Brasil. E aí, para mandar um recadinho para você, o Cast, né, que vai se tornar uma nova figura, assim, polêmica, né, da América Latina aqui, ganhou a eleição no Chile. Dizem que ele é outro Milei, um Milei mais ponderado, e dizem que ele é mais inteligente que o Milei, né? Manja pra caramba de economia. Já diz que vai implementar muitas pautas do governo Milei, inclusive também o corte, né, drástico das máquinas públicas. O Milei é tão malucão, cara. O Milei assim, deve ser orgulho para os argentinos, porque o Milei falou o seguinte: ó, a partir de hoje não tem um carro mais do governo liberado para funcionários. Se vocês quiserem ser funcionários, vocês têm carro, vocês usem o de vocês, mas não vamos liberar nem carro para vocês trabalharem mais, porque lá uma mordomia gigante dos funcionários públicos, igual aqui no Brasil, alguns, né? Falou, não, vocês peguem o carro de vocês, vão trabalhar. Tem dessa de ter que ficar liberando carro para buscar, para fazer. Vocês se viram, qualquer trabalhador argentino é assim. E aí os dois juntos, o Milei e o Castro, se encontraram, né? E disseram que a liberdade avança na América Latina. Ano que vem, né, no Brasil, é Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada no que disse aqui o Milei e o Cast aqui. Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Se há uma boa notícia é que a liberdade avança em toda a América Latina. E aí o Milei, né, você já sabe. Viva la liberdad, carajo, né? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Vocês sabiam
que teve uma pessoa que já foi condenada por ter dito o que está sendo revelado agora no caso Banco Master. Tá viralizando, tá? Não vou colocar o vídeo aqui, porque a galera do Centro do Poder colocou uma música de fundo, vai travar meu canal, não vou pôr isso, tá? Mas o que aconteceu? O Roberto Jefferson, você lembra do Bob Jeff lá? Então, o Roberto Jefferson, ele tinha feito um vídeo viralizando, dizendo que a Viviane Bart Moraes era piloto de fogão, as palavras dele, que o ministro Alexandre de Moraes era vinculado a uma facção e de que a Viviane Barsi, depois que o Moraes virou ministro, de repente começou a virar um prodígio da advocacia. Nem advogava direito, que depois virou um prodígio da advocacia. Esse vídeo aconteceu lá em 2019, se eu não me engano, 2017, algo assim, né? Não, 2020, foi em 2020 que o Roberto Jefferson gravou esse vídeo. E aí em 2021, o Roberto Jefferson foi condenado por ter acusado o ministro Alexandre de Moraes de realizar advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É um crime previsto no artigo 321 do Código Penal, onde ele diz o seguinte: olha, é diferente de corrupção. A corrupção é assim: você é juiz, o cara vem te dar dinheiro e fala, ó, juiz, você que dá sentenças, então vou te pagar e você me dá a sentença favorável. Isso é corrupção. O que é advocacia administrativa? Olha, você é juiz, você é um cara muito influente, você consegue conversar com o cara do Banco Central para ele liberar um acordo para mim. Ou seja, não é atribuição do juiz fazer a liberação de acordos de bancos, mas ele tem influência o suficiente para fazer com que outro servidor faça por ele. Então isso se chama advocacia administrativa. O Roberto Jefferson acusou o Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de fazer advocacia administrativa. Foi condenado por causa disso. E agora a acusação que paira contra o Alexandre de Moraes, né, que a mídia está fazendo, é que ele exerce advocacia administrativa. Olha só o que o desembargador usou para condenar o Roberto Jefferson. Um exercício de um direito degenera em abuso e torna-se atividade antijurídica quando invade a órbita de gravitação do direito alheio. Ou seja, quando você atrapalha a vida dos outros, você tem que ser condenado. É porque eles escrevem com as palavras difíceis, né? Com base nesse entendimento, o juiz Christopher Alexandre Rossin, da primeira vara civil do Foro Central de São Paulo, decidiu condenar o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, a indenizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em 50 mil a títulos de danos morais. Jefferson, por sua vez, insinuou que o ministro do Supremo teria algum tipo de ligação com a organização criminosa do primeiro comando da capital. Diz que Alexandre é conhecido, lá em São Paulo, como o Xandão do PCC. E também acusou a mulher do magistrado. Abre aspas. Você entra no escritório, 3 milhões, 2 milhões, mas garantia de sentença favorável. Embargos auriculares. O que é embargos auriculares? É uma fofoca da gente que é advogado, tá? Que dizem o seguinte: tem vários processos, né? Vários recursos. E aí tem os embargos de declaração, os embargos de divergência. Então tem embargos que são tipos de recursos. Embargos auriculares, para nós do direito, é você chegar lá e falar no ouvido do outro: aprova essa coisa aí para mim. Ou seja, é você ir lá e bater um papo direto com o juiz para o negócio aprovar. Então ele fala que os embargos auriculares você contrata a Viviane Barsi, ela chega lá no ouvidinho do Alexandre de Moraes e fala: meu bem, vota para mim, tá? É lógico que isso é antijurídico e isso é considerado até crime, né, gente? Então, você entra no escritório dela, segundo o Roberto Jefferson, 3 milhões, 2 milhões, mas a garantia de sentença é favorável. Embargos auriculares. Ela virou a longa-manos do careca. Ele só disca e os relatores de lá dão o que ela quer. E ela ganha tudo. Virou uma vergonha, afirmou Roberto Jefferson. E por causa dessa fala, ela foi indenizada pelo Roberto Jefferson.
Ao analisar a matéria, o magistrado apontou que Jefferson acusou o ministro de praticar advocacia administrativa. Olha só, exatamente o que eles estão falando dele agora. Ora, o réu sabe o que significa a expressa longa manus do advogado, que é dizer que ele atua representando o ministro e que só disca e os relatores de lá dão o que ela quer. É inequívoca a afirmação de que o autor pratica advocacia administrativa e que sua esposa e suposta representante, na prática do ilícito, praticaria corrupção, pontuou o magistrado ao condenar o Roberto Jefferson. E que ironia do destino, né? O vídeo volta a viralizar agora e aí é a mesma acusação agora. Será que todos os repórteres também vão ser condenados a pagar 50 mil de indenização para o ministro do Supremo Alexandre de Moraes? Pois é, tudo é possível na República das Bananas, né? Tudo é possível aqui. E aí, né, vem aqui um vídeo que foi publicado no Centro do Poder. E agora, Alexandre, volta a viralizar o vídeo que Moraes pede explicações a Bolsonaro sobre os milhões de ministros do STF. O que aconteceu? Durante o julgamento da trama golpista Tabajara, o Alexandre de Moraes deu uma pressionada no Bolsonaro. E o Bolsonaro recuou, viu? Deu uma pressionada no Bolsonaro dizendo o seguinte: olha, você, Bolsonaro, você disse que os ministros recebem milhões, 20 milhões, aqui tem mais de 30 milhões de processos, de contratos, de escândalo. Eu quero saber de onde que você tirou isso, você vai ter que provar. E o Bolsonaro falou: não, isso eu tava doido, eu falei isso aí, mas eu não tenho prova nenhuma, eu tava doido, você me desculpa aí, tá? E aí voltou a viralizar agora, porque sabe-se que tem um contrato aí de 129 milhões, ou seja, muito acima do que o Bolsonaro, né, tinha falado. Meu amigo, a vida, o mundo não gira, né? Ele capota. O cara não MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Tá aí todas as notícias, né? Todas as matérias que o jornal está expondo agora, mostrando literalmente que o Brasil não é para amadores, mostrando literalmente que o Brasil, sinceramente, tem uma casta toda poderosa que faz o que quer, hora que quer, e se você ousar abrir a boca para falar sobre isso, o resultado é só um: Roberto Jefferson está preso, Bolsonaro está preso, e você vai ter medo, com toda certeza, de continuar expondo os abusos, os absurdos. Então, assim, o recado é claro do sistema. Se você fala, se você aponta, se você mostra, pois é, olha o que eles fazem no final. Mas, enfim, tá me chamando a atenção, né? É que a mídia não tá recuando dessa vez. Quando o Alexandre de Moraes tentou desmentir e descredibilizar a Malu Gaspar, o jornalismo saiu em defesa dela, batendo e reforçando os ataques contra o ministro Alexandre de Moraes. É sinal, claro, e inequívoco, que o ministro Alexandre de Moraes é o alvo da vez. E tá bom de assistir isso, vamos admitir, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê um dia muito abençoado, um dia de Natal muito abençoado. E daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente está de volta com mais um editorial. Um abraço.